Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Pode sentar, fica à vontade. O Valcir estava me perguntando o que o José leva lá naquela caneca. Eu falei, chá de camomila. O pastor tem que ficar calminho para pregar. Tem que ser chá de camomila, né? Ficar calminho. Aí trouxeram água, né? Você não sabe o que é chá de camomila, né? Amém? É água mesmo, tá? Irmãos, já faz tempo que eu não venho aqui, né? Já faz uns 2 meses? Uns 2 meses? Mas Deus seja louvado. Quando a gente não está tão presente, é sinal que a coisa está funcionando, né? Que as coisas estão rodando. Então isso é muito bom, né, Valcir? E basta a gente tomar um café, um almoço, que tudo fica bem, lá em Londrina mesmo, né? Quando a gente tem que dar uma conversada mais de perto, a gente vai lá no Valcir, toma um café, um almoço, né? E aperta tudo o que precisa ser apertado. Se tiver espanado, a gente coloca no lugar. Se tiver desalinhado, a gente faz a cambagem. Faz tudo que tem que fazer. Tudo no discipulado. E Deus seja louvado. Parabéns, vocês estão de parabéns. 126 quilos. Certo? Realmente, eu tô com medo dessa igreja. Vai pegar a nossa igreja. IBG Olímpico. Vocês estão passando nós para trás já. Estão deixando nós para trás. Mas isso é sinal de que há algo de Deus acontecendo aqui. Eu ministrei esses tempos atrás. Até eu pensei em ministrar essa mesma mensagem aqui, mas Deus me deu uma outra mensagem inédita, né? Eu ia ministrar sobre uma das coisas que o avivamento faz, é generosidade. Porque as pessoas pensam que avivamento é só ficar pulando na igreja ou falando em línguas. Faz parte. Mas uma das coisas que o avivamento faz no coração de um homem, de uma mulher e de uma igreja, a igreja, a pessoa ser liberal. Liberal no sentido de dar. Em Atos fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se nós temos tido condição de dar, é porque Deus está fazendo de nós mais bem-aventurados do que as pessoas que têm necessidade de receber. E desprender do nosso coração as coisas, o dinheiro, é marca de avivamento. Então, essa igreja, eu creio que tem experimentado o avivamento. E vocês vão muito mais além daquilo que Deus, né, daquilo que vocês têm pedido a Deus. Porque Deus quer que a gente sempre vá muito mais além. Amém? Como o Valcir disse, eu sou o pastor de rede. O pastor dos pastores dessa igreja é Jesus. Ele que é o pastor dessa igreja. Ele só me incumbiu uma responsabilidade de cuidar de vocês como pastor de rede, uma função, né, ministerial. O Valcir está debaixo também da nossa tutela, cuidando também de vocês aqui, o Valcir e a Nilceia. E Deus tem dado graça a eles para continuar a obra que Deus colocou aqui. E Deus seja louvado por isso, amém? Paulinho, tá transmitindo aí? Bom. Senão eu ia pentear o cabelo.
Entendeu? Ué. Meu Deus do céu. Fico muito emocionado quando está no YouTube. João, capítulo 15. Ao que eu estava nessa semana meditando, e Deus, até ontem eu estava propenso a ministrar uma mesma palavra que eu tinha ministrado lá no Olímpico, mas daí o Espírito Santo pediu para mim ministrar essa palavra, e eu concluí ela aí ontem de madrugada, e depois dei uma pinceladinha no retoque hoje à tarde. João capítulo 15, versículo 4 até o versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável, que seca, é ajuntado num montão com todos os outros, e depois é lançado no fogo e é queimado. Amém? O tema que Deus nos deu para nós ministrar nesse domingo de Santa Ceia aqui em Lerroville é desconectado. O perigo de estar desconectados. O que é estar desconectado? É você estar desligado. Se você não está ligado, você está desligado, está desconectado. E aí, uma coisa bem simples que a gente pode entender, né, nesse tempo de conectado e desconectado, é uma lâmpada. Se você olha para essa lâmpada, a função dela está sendo cumprida e exercida justamente porque há uma conexão que chega até ela. E essa conexão que está lá no interruptor onde foi instalado, faz com que a hora que seja acionado, ela cumpra a sua função para a qual ela é designada, que é dar luz, claridade. E Jesus disse algo a nosso respeito, que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, é porque nós precisamos trazer luz aonde nós estamos inseridos, na sociedade onde nós estamos inseridos. Agora, para nós sermos luz, João capítulo 15 é fundamental, porque ele está dizendo justamente sobre essa conexão que é preciso ter. E ele diz: sem mim, o ramo que está conectado a mim, ele cumpre a sua função, ele produz fruto, ele dá fruto por causa da conexão que há comigo. Mas porém, o ramo que se desconecta de mim, esse seca-se, e para mais nada ele serve. Daí você pega o exemplo de uma lâmpada: se ela não cumpre a sua função, ela é tirada. Por quê? Porque ela não tem uma utilidade, uma função. E aí é algo que é muito importante eu e você entendermos, que nós precisamos estar conectados. E Satanás, a grande estratégia de Satanás nesse tempo é fazer com que nós
estejamos desconectados daquilo que Deus está fazendo no mundo, está operando no mundo. Porque senão eu posso ser uma lâmpada apagada na igreja. Uma lâmpada que não cumpre a sua função e a sua finalidade. Eu venho no culto, participo do culto, ouço uma palavra, participo até da ceia do Senhor, porque estou vendo todo mundo comendo, estou vendo todo mundo bebendo, também vou comer e vou beber. Volto para minha casa e não cumpro a finalidade a qual Deus me chamou para ser: produzir luz para o mundo. O mundo, irmãos, está precisando de luz. Sua família está precisando de luz. Nós estamos precisando ser luz aonde tem trevas. E aonde eu tenho, ou tenho que ser, ou não tenho que ser, é justamente aonde a sociedade está perecendo. O mundo quer destruir a sua família. O mundo quer destruir os seus filhos. Não fique achando você que tudo é normal, porque não é, tudo não é normal. Não fique achando você que me perdoa que eu vou estar tossindo um pouquinho, por causa que essa semana foi uma gripinha, né? E o pastor falou na sexta, na vigília, que gripe não é doença, né? Tem gente que dá uma tosse, um espirro, não vou na igreja não, porque eu estou tossindo, estou espirrando. E não é Covid não, viu, irmão? Esse negócio de Covid já passou já. Amém? Certo? Uma das maiores armas que o inimigo de nossas almas, Satanás, tem usado contra nós é o isolamento, que é justamente o mesmo que desconectar-se. O isolamento tem destruído muitos líderes, muitas famílias. O isolamento tem destruído casamentos. O isolamento tem destruído pessoas. Quando você resolve no seu coração se isolar do seu cônjuge, você começa um processo de destruição do seu casamento. Não vou conversar mais, não vou falar mais, não adianta eu falar mais, não adianta eu apontar. Irmãos, uma coisa é crítica. Ninguém suporta ficar sendo criticado diariamente, mas uma coisa tem que ter um casamento, tem que ter muita conversa, tem que ter muita afinação, sabe? Assim como ferro afia ferro, a Bíblia diz que o homem afia o homem, a mulher afia o homem afia a mulher. Tem hora que o negócio está cego, tem que dar uma afiada. Não tem que sentar, tem que conversar. E quando as pessoas resolvem se isolar como uma atitude de dizer assim, não adianta falar mais nada, não adianta mais, é a pior situação que acontece num casamento, o isolamento. Perceba uma coisa, que o diabo tentou Jesus justamente no momento em que Jesus se isolou. Lembra-se que teve um momento que Jesus se isolou. Ele é batizado, está lá em Mateus capítulo 4. Jesus escuta do seu Pai celestial dizendo para ele: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. E quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o toma e o leva para o deserto, o conduz para o deserto. E naquele momento que Jesus é
isolado no deserto, 40 dias no deserto, para jejuar. Nesse momento, o diabo começa a afrontar Jesus. Toda vez que nós nos isolamos, toda vez que nós ficamos sozinhos, o diabo começa a afrontar as nossas vidas. Começa a nos questionar acerca da nossa fé e começa a colocar dúvidas no nosso coração. Essa é a mais forte arma que Satanás usa contra as nossas vidas: o isolamento, a desconexão, porque ele sabe que se você se desconectar de Jesus, se desconectar de pessoas, você será um ramo infrutífero, um ramo que não dá fruto. O que Jesus espera de mim e de você, meus irmãos, é que nós demos frutos. Ele não espera que você seja um bom crente. Isso que eu e você temos que entender. A sociedade hoje, muitos na igreja hoje, acham que ser um bom crente já está bom demais. É um engodo, um engano que muitas pessoas foram acometidas. Porque lá no passado ela era terrível, né? Elas cantavam aquela música do Erasmo Carlos: eu sou terrível, né? Agora ela não é mais terrível. Daí ela fala: tô bem agora. Olha quem eu era. Olha quem eu sou agora. Olha como eu era mulherengo. Olha agora, eu só tenho uma mulher. Olha como eu bebia, agora eu não bebo mais. Olha o que eu fazia de errado, agora eu não faço mais. Está bom. Escute, Deus não quer que você seja um bom crente. O que Deus espera de mim, de você, é que nós demos frutos. Ele espera isso de nós. E só podemos estar dando frutos quando estamos conectados. A pessoa começa, quando fica desconectada, a duvidar de quem ela é, do que ela pode ser, de quem ela foi chamada para ser. E justamente quando Jesus está sozinho, o que o diabo mais questiona Jesus é a paternidade dele. Se tu és filho de Deus, fala para essas pedras se transformar em pão. Se tu és filho de Deus, salta desse alpendre, porque na palavra está escrito que darás ordem aos teus anjos para que... O maior questionamento do diabo durante o isolamento que Jesus passou no deserto era: se tu és filho. Mas ele tinha acabado de ouvir no batismo dele: tu és o meu filho. Tu és. Você está aqui na igreja, irmão, e você escuta o Espírito de Deus dizendo a você: você é meu filho, eu te amo, eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho algo para fazer com você, tem algo para fazer no seu casamento, eu amo vocês, eu amo a sua família. Você escuta tudo isso, mas um pouquinho que você dá durante a semana uma desconectada, já vem um questionamento do diabo: você é filho mesmo? Você tem uma obra para fazer na sua vida mesmo? Uma coisinha que aconteceu, você e a tua esposa, daí você já tinha ouvido no domingo que Deus tinha uma obra no seu relacionamento conjugal, daí você já começa a dizer: essa é a mulher que o Senhor escolheu para mim mesmo? Acho que não é não, isso aí é um estorvo na minha vida. Esse é o homem que o Senhor escolheu para mim mesmo? Isso aqui é um traste. Você já começa a duvidar daquilo que Deus falou para você no culto no domingo,
porque um pouquinho que a gente se desconecta dele, se desconecta do Senhor Jesus, o diabo já entra em ação e já tenta colocar dúvida no nosso coração e na nossa mente. Eu vejo que tem bastante jovem, tem jovens aqui. A gente fala para jovem: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um chamado para você e tal, mas um pouquinho que você ficar desconectado de Jesus, cai uma outra conexão, a conexão que não é de Deus. Você já recebe um zap do diabo. E aí, tá sozinha, gata? E aí, o que você está fazendo agora? Tá deitada? Que jeito você está deitada? E daí vai uns negócios assim. Passa uma foto para mim. Nossa, tá cheio de coberta. Tira as cobertas. Tentando desconectar você de Jesus, tentando tirar a conexão que você acabou de receber num culto abençoado, numa vigília, numa palavra que você leu na Bíblia durante o seu TSD, e o diabo tenta te desconectar. É uma pessoa, quando a pessoa perde a identidade, ela se sente perdida, ela se sente incapaz, ela se sente sem utilidade, desnecessário para as pessoas e para o mundo. Essa desconexão faz a gente ter esses sentimentos. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. O pastor Valcir não se interessa por nós na igreja. Ele não foi nenhuma vez tomar café lá em casa. Sabe o que é o problema, Valcir? Sabe qual é o problema? As pessoas não chamam. Eu duvido, Valcir, eu duvido se alguém aqui fazer uma picanha, e nem precisa ser o Lula, tá? E vai chamar assim: pastor, tem uma picanha aqui para comer. Eu duvido que você não vai. Eu duvido, irmão, você fritar um ovo, estalar aquele ovo, né? Pastor Valcir, dá um pulo aqui em casa, nós precisamos bater um papo. Mas tem um ovão estralado aqui, pastor. Tem um ovão aqui, ó. E o senhor gosta de 2 ou de 3? De 3. Tem de 3 aqui também. As pessoas começam a passar problemas, lutas no seu casamento, problemas com seus filhos, e se desconectam do pastor. O pastor não se interessa por nós, o pastor não veio na minha casa. Irmão, o pastor não tem bola de cristal. Às vezes Deus revela para nós um sonho, Deus dá uma visão. Para todo mundo na igreja que Deus me dá um sonho ou uma visão, eu procuro passar para essa pessoa, porque às vezes tem uma grande conexão. Mas se Deus não dá, não se perca a conexão, não perca o pastoreio. Se precisar, chama. Essa semana eu fui atender uma jovem que nem é da nossa igreja, médica, não conseguindo dormir de noite, e ela pediu para uma menina que trabalha no posto de saúde, que trabalhou com ela: tem algum pastor que pode orar, ungir casa?
É o que nós mais gostamos de fazer, não, senhor. Vamos em casa. Vamos lá. Mas não se desconecte do seu pastor. Não fica achando assim, ele não vem na minha casa. Você chama ele para ir na sua casa? Essa é a questão. Faz aquele bolinho de chuva. Eu sei que você sabe fazer. Pensa que eu não sei? Faz o pé de frango. Tem uma célula que vai ter essa semana pé de frango, só para receber o pastor. Pé de frango. Aleluia. Se você não gosta, eu amo pé de frango. Tem gente que não gosta, mas amém. Né? Olha só o que a gente aprende. Jesus no Getsemane, sabendo das artimanhas de Satanás, antes de ir para o Getsemane orar, ele pediu para os seus discípulos que não o deixassem sozinho, isolado, mas que ficassem com ele o tempo todo. Jesus sabia o que ele ia passar no Getsemane. Ele sabia o que ele ia enfrentar. E ele chama os seus discípulos e fala: vamos orar comigo? Sabe o que eu aprendo? Tem momentos, irmãos, nós vamos passar enfrentamentos que nós temos que chamar pessoas para orar junto com a gente. Tem momento que você tem que sentar na mesa com seu pastor, seu discipulador, pessoas da sua confiança. Não é para qualquer um que a gente tem que abrir algumas coisas que a gente está enfrentando. Não é para qualquer um. Mas é para pessoas que você sabe que elas estão com você, elas vão orar com você, e a hora que você compartilha aquilo com aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa estará com você no seu Getsemane. Jesus sabia que o diabo iria afrontar ele, justamente no Getsemane dele. Ele sabia que ele ia receber a traição no Getsemane dele. E por isso que ele convida os seus discípulos: vamos orar comigo? Ele deixa eles e fala: vou mais um pouquinho ali, mas permaneçam aqui comigo, nesse momento de angústia e de aflição minha. Esteja aqui comigo. Ele era o homem mais preparado que pisou aqui na face dessa terra. E mesmo assim, não desprezou os amigos de oração. Quem são os teus amigos de oração? Às vezes nem teu pastor sabe o que você está passando. Nem o teu discipulador sabe o que você está enfrentando. E depois diz assim: a igreja não quis saber de nada, a pessoa, ninguém cuidou de mim. Irmãos, todos nós precisamos ter parceiros de oração. Pessoas, não são os fofoqueiros, viu? São as pessoas que oram para a gente, que oram para a nossa família, que oram para os nossos filhos, que a gente pode dizer assim: eu estou com um problema com meu filho, eu estou com um problema com a minha filha, e você sabe que é ali e fica ali, e essas pessoas estão orando com você, essas pessoas estão profetizando sobre a sua família. Pessoas que você pode dizer assim: eu estou com um problema com a minha esposa, eu estou com um problema com o meu esposo, mas nós estamos aqui crendo que a gente vai ter uma solução nesse problema. Todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar, parceiros de oração. Não se desconecte de pessoas, não se desconecte de Deus. Aprenda algo extraordinário com Jesus.
ele foi afrontado e tentado quando estava só, isolado, longe de todos. Mas lá em Eclesiastes 4, 9 a 12 diz que é melhor que seja dois do que um só. Porque se um tropeçar, o outro ajuda. E depois fala que é melhor o cordão de 3 dobra, porque é mais difícil de arrebentar. É melhor do que seja 2 do que 1. E depois ele diz, mas bom mesmo é que seja 3, porque o negócio para arrebentar é mais difícil. Amém? O isolamento é uma estratégia milenar usada pelo diabo. A maioria das pessoas, quando enfrentam seu Getsemane, sabe o que significa Getsemane? Prensa de azeite. Escuta, todos nós vamos passar pela prensa de azeite, viu? É aquele dia que tu vai ser prensado para saber o que sai daí. Vai sair azeite. Se tu for prensado, Mileide, vai sair azeite ou vai sair o quê? Tem gente, irmão, que dá uma apertadinha, sai um palavrão. É uma apertadinha só, nem prensa é só dar uma... o estressadão já manifesta. O nervosão já manifesta. A prensa, o Getsemane, lugar de soltar o azeite, irmão, é a azeitona. A azeitona tem que ser prensada para soltar o melhor azeite. Amém? Muitos tendem, no momento de Getsemane, se isolar, afastar-se das pessoas, evitar de conversar, parar de interagir com os outros. Ao invés de conversar, dialogar, a pessoa diz, não estou para a conversa. E começa aí as crises de identidade, crises de ansiedade, crises de depressão. Isolamento é justamente começar a ter crise de identidade, crise de ansiedade, crise de depressão, por causa do isolamento. E o diabo começa justamente a trabalhar. Eu sei que as pessoas falam da depressão é uma doença. Eu sei que ela é uma doença até dado momento. Mas eu acredito que em dado momento o diabo entra para justamente acabar de matar. É por isso que a pessoa que passa por crises de ansiedade, crises depressiva, ela não pode se isolar. Porque é o isolamento que leva a pessoa até mesmo às vezes cometer o suicídio. Entendeu? Outra coisa, toda pessoa que se isola está correndo um sério e grande perigo. Isolamento provoca depressão, medo, desânimo, insegurança, tentação, queda, frustração, orgulho, individualismo, comparações, dúvida quanto à sua paternidade, podendo levar a pessoa até mesmo à morte espiritual. E às vezes morte física também, algumas pessoas. Quem não conhece caso de pastor que se suicidou, pastor, crente, que tirou a sua própria vida. Veja só, Judas se isolou e traiu Jesus. Pedro se isolou e negou Jesus. Davi se isolou e cometeu adultério. Lembra que o texto fala, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Vamos para a vigília, irmão. Sai para a guerra. O cara fica em casa.
E ali, às vezes, Valcir, o cara está cometendo adultério, sabia? Tem gente que não vai para o culto, não vai para a igreja, não vai para uma célula, não vai para uma vigília e fica cometendo adultério virtual dentro de casa. Nós precisamos entender, meus irmãos, homens, mulheres, jovens aqui, que Jesus disse o seguinte: lá no Velho Testamento, para ser considerado adultério, tinha que ter sido pego por 2 testemunhas. Agora no Novo Testamento, Jesus pega a parada, é o seguinte: se você olhar para uma outra que não é a tua e desejar, cometeu adultério. É fácil viver com esse tempo agora com Jesus? Porque só de olhar, aí o cara vai lá numa página pornográfica, num vídeo, ele fica olhando lá e falando assim: meu Deus, vou orar por essa mulher, Senhor, ela vai se converter, em nome de Jesus. É assim? Esse homem bombadão aqui, ele vai se converter, Senhor, vai se converter. É assim? Então, queridos, o adultério pode ser adultério sem a pessoa nunca ter entrado num motel. Um adultério pode acontecer hoje, no nosso tempo, sem a pessoa nunca ter contato físico com a pessoa. Pode ser. E Davi cometeu adultério porque se isolou, porque aonde era para ele estar, ele não estava. Era para ele estar na guerra, lutando, e ele ficou no palácio. Não se contente com aquilo que Deus já te deu, não. É muito ruim quando a gente se contenta com aquilo que Deus já nos deu, que a gente dá aquele relaxamento, né? Eu acredito que Davi falou assim: não, eu já conquistei bastante coisa, já, né? Agora vão vocês, né? Vai vocês, já fiz muita coisa, eu vou ficar aqui de boa agora. Sabe uma coisa que a gente nunca pode se conformar? As pessoas falam assim: não, você já está velho, não vai não. Fala para a pessoa do seu lado: velha é a sua Bíblia. A Bíblia é velha, irmão. Quantos anos tem a Bíblia? Velha é o seu passado. Velha é o capeta, né? Caleb falou assim: eu estou com 80 anos, mas eu tenho o vigor de quando eu tinha 40. Eva caiu na lábia da serpente quando ficou sozinha, isolada. Lembre-se que a serpente começou a serpentear, a falar com ela, ela estava sozinha, isolada. Depois ela oferece para o seu esposo, mas ela estava sozinha. João Batista, quando ficou isolado, preso numa prisão, ele duvidou se Jesus era o Messias. É interessante, irmãos. O João Batista é aquele que está batizando lá em Mateus 4. E a hora que Jesus vem, Jesus não se anuncia. Eu sou o filho de Deus aqui e você tem que me batizar porque eu sou filho de Deus. Não. Ele olha Jesus chegando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João que testifica sobre Jesus, é João que diz: ele é, né? E Jesus fala para ele: então, eu vim aqui porque eu preciso ser batizado, mas Senhor, eu não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. Não, João, importa, João, que seja cumprida todas as escrituras. Eu preciso ser batizado por você, João.
João testifica de Jesus. João diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora João é preso. João vai para a cadeia. E isolado na cadeia, ele chama os seus discípulos e diz para os seus discípulos: me surgiu uma dúvida. Vão lá até Jesus e pergunta para ele se é ele mesmo o Messias que havia de vir. O isolamento faz a gente cair em dúvidas na nossa mente, na nossa consciência. A gente começa a duvidar das coisas. Jesus dá uma resposta linda e maravilhosa para os seus discípulos: digam para ele que vocês vê os cegos enxergando, os coxos andando. Diga isso para ele. Por isso, meu irmão, se João Batista, que foi aquele que testificou quem era Jesus, no momento que ele passou por um isolamento, ele teve dúvida no seu coração, não pense eu e você que nós venhamos ser melhor do que João Batista. Sabe o que as escrituras testificam de João? O maior homem nascido de mulher é João Batista. O maior homem nascido de mulher é João Batista. E ele teve dúvida no coração dele. Por isso, não se isole, não viva sozinho. Tenha amigos com quem você possa rir, com quem você possa chorar, com quem você possa compartilhar, com quem você possa dividir as suas tristezas, com quem você possa dividir as suas alegrias, com quem você possa compartilhar as suas experiências. Nós não fomos chamados para viver isolados, nós não fomos chamados para sermos uma ilha, né? Aonde ali só vai você. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estar primeiro conectado com Ele, com Jesus, e depois conectados com pessoas. É assim que nós damos frutos. É assim que os nossos frutos vão permanecer. É isso que ele está dizendo em João capítulo 15. E para nós encerrarmos, concluirmos, se isolar e desconectar de pessoas pode te levar à morte. Lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 3 até o versículo 11, eu não vou ler para nós adiantar, mas é uma história muito conhecida, é a história de Elias. Elias tinha no capítulo 19, ele passa ali por aquela experiência que os discípulos, no 18, né, os profetas de Baal, ele enfrenta os profetas de Baal, tá lembrado? Ali na montanha fazem o desafio e tal, e cai fogo do céu, e no 19, Acabe leva a notícia para Jezabel, dizendo o que Elias tinha feito com 800 profetas dela. Tinha matado todos à espada. Por quê? Porque o desafio, o Deus que derramou fogo do céu é o Deus verdadeiro. E Jezabel pega e fala assim: ainda hoje, diga para esse homem que ainda hoje eu farei com ele o mesmo que ele fez com os meus 800 profetas. Uma mulher querendo vencer um homem que venceu 800 profetas. Mas irmãos, tem coisas, forças demoníacas que você não consegue entender.
Jezabel era um principado. Jezabel não era um demônio qualquer. Tem coisas que vêm sobre nossa família, nossa igreja, que são assim coisas corriqueiras de demônios. Mas tem coisas que são principados. O que está acontecendo no nosso Brasil hoje é um principado de corrupção. Não é um demôniozinho qualquer. É um principado que tem se levantado contra a nação brasileira. E nós não vamos vencer só orando. Porque eu tenho visto, o pessoal fala assim: ah, mas a igreja tem orado. A igreja tem orado. Mas lá em 2 Crônicas 7,14 fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar? O que é humilhar? Humilhação é jejum. Orar, se converter dos seus maus caminhos. Então, irmãos, o que Deus está chamando a nação brasileira é para humilhação, para oração e para conversão dos nossos maus caminhos. E um principado, quando se levanta, irmãos, a gente precisa entender, porque senão a gente foge. Quando Elias ouviu essa palavra de Jezabel, que é um principado, ele pegou o servo dele, Anderson, e saíram para caminho de uma cidade de Betesda. Foram, e quando ele chegou no deserto, ele fala assim para o seu servo: vá, fique aqui na cidade, porque eu vou entrar para o deserto sozinho. E ele entra para o deserto sozinho. Quando ele chega debaixo de um pé de zimbro, tá lembrada, Mileide? Ele senta. Sabe o que ele faz? Ó Deus, chega, basta da minha vida. Já tira a minha vida, Senhor. Ei, sabe o que eu aprendo com isso? Tem deserto que é o Espírito de Deus que nos leva. O caso de Jesus, foi o Espírito Santo que levou ele. Mas tem deserto que é você que entra. O deserto que o Espírito te leva, você vai ter suporte e força para vencer a tentação do diabo. Mas o deserto que eu e você entramos por livre e espontânea, vontade, nesse deserto você vai pedir a morte. Eu quero morrer. E o texto diz, irmãos, que Elias pega no sono depois de pedir a morte. De repente ele olha, ele acorda com uma mãozinha assim. Ô, Elias? Hã? Era o anjo do Senhor. Tem pão assado e tem água aqui. Come o pão e bebe a água. Elias pega, come, bebe e volta a dormir. Tem vez que o anjo tem que bater 2 vezes nas nossas costas, né? É ou não é? O anjo tem que falar assim: rapaz, acorda, vai dar na hora de acordar. Ei, tá? Faz assim pro irmão, assim: tá na hora de acordar, tá na hora de acordar, tá na hora de acordar, tá na hora de acordar. É tempo de nós, como igreja, aprendermos que é tempo de acordar. E o anjo fala: ei, come e bebe, porque a sua caminhada é muito longe. Fala para a pessoa do seu lado: sua caminhada é longa ainda. Está pensando que acabou? Não acabou não. É muito longa. E essa é outra experiência de jejum que a gente tem na Bíblia, sobrenatural, porque Elias come e bebe, e 40 dias caminha e anda com a força daquele pão e daquela água que ele bebeu, somente. E 40 dias ele vai até o monte Horebe, o monte chamado o monte de Deus.
Por que nós temos que ir a Horebe? Em Horebe, irmãos, é onde eu e você temos o encontro verdadeiro com Deus. Esse deserto que eu e você entramos, você sabe que a Bíblia fala que os anjos são ministradores. Entenda uma coisa, apesar de Deus estar em todos os lugares e preencher todas as coisas, tem lugar que Deus não se manifesta. O máximo que Ele vai enviar é um anjo para ajudar você, Valcir. Você recebeu uns tapinhas de um anjo falando assim, sai dessa posição, larga disso, rapaz. Aqui não é lugar para morrer, não. Levanta, você tem que caminhar. Você já recebeu uns tapinhas desses nas suas costas? Sabe quem, irmãos, os anjos que Deus tem levantado? Nossos pastores, os nossos discipuladores. A Bíblia fala isso em Apocalipse sobre os anjos que estão na igreja. Eles vão lá e dão um tapinha, levanta dessa posição, vamos andar. Quero que você vá para Horebe. Lá é o lugar de ouvir Deus, lá é o lugar de você ouvir os teus propósitos. Você não vai morrer nesse deserto, Elias. E Elias vai, irmãos. Quando ele chega em Horebe, ele entra na caverna. Mas o tal do homem é teimoso, né? Fala para a pessoa do seu lado, você é melhor do que Elias? E lá na caverna ele fica lá. E aí ele fica lá na caverna dele e falando com Deus de novo. Deus, só restou eu, não tem mais ninguém. E tem mais, o povo de Israel, Senhor, esse povo, eles me rejeitam. E daí, né, Valcir, nós como pastor, né, tem hora que a gente entra nas caverninhas, nós também, esse povo da IBG Olímpico, esse povo da IBG Lerroville, eles me rejeitam, ninguém quer ouvir eu. E Deus, pode chorar, Zé Mané, pode chorar o tanto que você quiser. Daí de repente vem, irmão, leia o texto lá, é tão surpreendente o texto. Eu estava relendo ele hoje, mas tem hora que a gente se atenta a algumas coisas que a gente não se atenta, né? Eu já li várias vezes esse texto, mas hoje a hora que eu lia ele, me chamou a atenção, que vem um vento, que diz que as pedras, olha lá, as pedras saíam do lugar. Aí o Anderson contando da tempestade que deu quarta-feira, né? Deu uma tempestade e a parede caiu. Mas você consegue imaginar você no monte e dá um vendaval, que as pedras levantar e sair do lugar? O texto diz isso. E a Bíblia fala assim, que o Senhor passou pelo vento, mas ele não estava no vento. Ele não estava lá. De repente vem um terremoto, mas o Senhor não estava lá. De repente vem um fogo, mas o Senhor não estava lá. E de repente, uma voz suave, mansa e suave, uma brisa, e o Senhor estava ali. E ele escuta, Elias, você ainda tem que fazer isso, e ele começa a receber os propósitos de Deus. E sabe o que Deus fala para Elias? Volta pelo caminho que você veio. Mandou ele voltar pelo mesmo caminho. Tem lugar que você não quer passar mais, né? Mas Deus vai falar para você volta pelo mesmo caminho. Você não terminou de fazer o que tinha que ser feito. Vai pelo mesmo caminho. Hoje Deus tem preparado para mim e para você uma mesa com pão, com água. Sabe, irmãos, aquilo no deserto para Elias tipificava
aquilo que nós experimentamos hoje na igreja, a ceia do Senhor. Por isso que ele diz em João 15, não se desconectem de mim. Sem mim vocês não podem fazer nada, mas fiquem conectados comigo. Daí lá em 1 Coríntios 11, fala que muitos estão doentes e até morrem. Por quê? Porque não se conectam com Deus. Estão desconectados. Quantas pessoas eu observo muito na igreja, tem pessoas que faltam no dia da ceia. Elas estão em pecado. A única coisa que nos desconecta de Deus é o pecado. Porque a Bíblia fala, os vossos pecados fazem separação. É o que nos desconecta de Deus. Então, quando Deus está propondo para nós sentar numa mesa, para nós cearmos, para nós comermos do pão, participarmos do seu sangue, a água que Elias bebeu é o simbolismo do Espírito Santo, de força para cumprir uma caminhada, para cumprir uma jornada. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar não é morrer nessa talvez aflição, nessa caverna que muitas pessoas têm entrado e não têm saído dessa caverna. Escute, o isolamento é a pior situação que nós podemos passar entre pessoas dentro da igreja que se isolam. Tem pessoas dentro da igreja que elas só estão de corpo presente, como diz, o pessoal aí da católica, corpo presente, mas ela está isolada, desconectada. Por isso hoje eu quero te dizer, nessa ceia que nós vamos participar, se conecte com Cristo e se conecte com pessoas. Você tem pessoas que podem te ajudar na luta que você está passando, na adversidade que você está enfrentando. Não tente vencer sozinho. Nem Jesus venceu sozinho o seu Getsemane. Ele convidou pessoas, seus discípulos, para estar com ele. Ele sabia que sozinho ele tinha que ir para a cruz, mas no momento de aflição, no momento de angústia dele, ele quis os seus discípulos do seu lado e diz: vigiai comigo, orai comigo, permaneçam comigo. Amém? Quero que você feche os seus olhos.